Shalom, meus queridos, que o Eterno vos abençoe mais uma vez. Bendito seja Ele que nos permitiu realizar esse trabalho na tarde de hoje pelo podcast do canal Fábio Pires, no dia 27 de janeiro. Estamos aqui em mais uma oportunidade para trazer um estudo fundamental para a nossa fé. O estudo de hoje, depois daquela pequena saga dos estudos sobre as duas testemunhas que nós fizemos 5 estudos, se você acompanhou. Hoje, nosso estudo é o estudo número 107 de 27/1, com o tema Shabat, sinal da aliança eterna. Lembrando também que esse trabalho está sendo transmitido para o grupo do Telegram, e estamos muito contentes que os irmãos de lá estejam também nos acompanhando. Estamos fazendo essa abertura para aqueles que quiserem partir e ouvir esse trabalho no YouTube, fiquem à vontade. Aqueles que quiserem ouvir esse trabalho estão no grupo Estudos Origens Hebraicas 2 pelo Telegram, que não podem ouvir pelo YouTube, mas só que a gente vai gravando e vai deixando aos poucos. Os irmãos vão acompanhando logo após a sequência das pausas das gravações. Mas a gravação aqui é ao vivo, a gravação ela está sendo feita simultaneamente com o grupo de Telegram, com o grupo, com a página do YouTube, lá no grupo Estudos Origens Hebraicas no Telegram. Então você que desejar estar conosco e participar do nosso grupo de estudos, fique à vontade. E lá você vai ter mais temas, mais comentários, os comentários das Parashiot, a cada sexta-feira, para o nosso serviço do sábado, do Shabat, e todo o nosso ritmo de estudos e comentários, mensagens também particulares dentro do grupo Estudos Origens Hebraicas 2. E lembrando que o grupo Estudos Origens Hebraicas 1 será iniciado a partir do dia 1º, se assim o Eterno permitir, junto com o grupo Estudos do Judaísmo, e também a livraria Kedushá, que aos poucos vai passando para o Telegram. Que o Eterno, meus queridos, abençoe a vida de todos vós, que o Eterno possa trazer bênçãos. E esse trabalho é fundamental para a fé hebraica e para todos os que estão ligados com o Eterno na sua emet, na sua verdade, que é absoluta e indestrutível. Nós estamos, dentro desse assunto, vendo a origem do Shabat e como esse foi retirado da crença dos primeiros conversos ao testemunho de Yeshua e ao cumprimento da Torá pelas garras daqueles que viriam a formar a Igreja Católica Apostólica Romana tempos depois. Se você também quiser nos encontrar nas redes sociais, nós estamos no Instagram em @fabio73book, @CEETDererzahav, a nossa página @relacionamentos da Torá, a nossa página @lições de vida, CEETDZ. A livraria Kedushá também está no Instagram. Lá você pode achar obras, pode achar livros importantes para a sua fé, para a sua emuná. São obras judaicas, judaico-messiânicas, em @livraria Kedushá. Ambos no Instagram. Você pode também nos encontrar com nossas reflexões diárias lá no Twitter, em @fabio73b. Se você quiser nos enviar um e-mail, escreva-nos para fabio73b@gmail.com e nós podemos ajudá-lo em um esclarecimento de dúvidas, perguntas, se você tiver. Atendemos, conversamos com os irmãos, tentamos, da melhor maneira possível, trazer esclarecimentos para as dúvidas. Às vezes alguns problemas espirituais que os irmãos também vivem, nós podemos realmente dar uma ajuda, dar uma colaboração. Nós estamos também na nossa mais nova rede social, nós estamos também no Gab, em @fabio73b, com mensagens em inglês e português. Então, se você quiser fazer parte das nossas redes sociais, todas elas foram marcadas e mostradas na tela para você. Bem, irmãos, na sequência,
e já mandando, aliás, um abraço para todos os irmãos que estão acompanhando esse trabalho. Muito obrigado aos irmãos, que o Eterno possa abençoá-los em nome de Yeshua HaMashiach. Hoje nós não fizemos de manhã, estamos fazendo agora à tarde. Muitas das vezes os nossos trabalhos também seculares, eles nos tomam um pouquinho de tempo. E nós estamos também adequando os nossos horários. Por enquanto permaneceremos às 8 horas. Mas se houver alguma mudança, nós avisamos a todos os irmãos. Então, muito obrigado aos irmãos que estão aparecendo, estão abençoando também as nossas vidas com as vossas presenças. Baruch Hashem, pela vida de todos vós, os irmãos que têm aí acompanhado os nossos trabalhos e têm ouvido essas mensagens de esperança que nós temos colocadas. São mensagens de esperança, mensagens de alerta, são mensagens, algumas delas mensagens de exortação, lembrando sempre que a exortação vem para mim, em primeiro lugar, que preciso ser exortado pelo Eterno. Mas especificamente hoje nós vamos trabalhar com a obra Judaísmo Nazareno, voltando a falar sobre esta obra, uma brilhante obra, O Caminho de Yeshua, de seus Talmidim, do Tzadok Ben Derech. Eu gosto muito desse trabalho, um trabalho muito precioso, é um trabalho que traz para a nossa vida espiritual grandes benefícios. Vocês, se comprarem esta obra, não vão se arrepender. E o trabalho do Tzadok Ben Derech, que é membro do judaísmo, de uma vertente, digo, do judaísmo nazareno aqui no Brasil, da comunidade Bnei Or, se eu não me engano, lá no Rio de Janeiro, teve uma felicidade imensa por ter escrito este livro. E bendito seja o Eterno pela vida dele, que nos presenteou com todo o conhecimento que ele tem, um conhecimento do qual ele vem facilitar também para os irmãos aquilo que, na verdade, já existia no conceito histórico de outras obras, de outros livros. Você teria que comprar muitos livros para ter acesso a todo esse conceito histórico. Mas nós estamos hoje sabendo que, através de uma obra dessa, que foi aí compilada, vamos colocar assim, e tendo sido compilada, ela vem para facilitar a nossa compreensão e para facilitar também a maneira que você vai encontrar determinados assuntos. Então nós estamos no capítulo 3, por exemplo, e nós vamos falar aqui, o tema é Shabbat, sinal da aliança eterna. Então, como os irmãos sabem, nós temos a permissão para falar deste livro, para ler este livro pelo próprio Tzadok, que nos deu essa permissão tempos atrás. Isso faz com que também a obra ela seja mais valorizada ainda, né? E essa obra pode ser encontrada no blog ou no site Clube de Autores. Se você digitar lá no seu buscador Clube de Autores, depois você vai encontrar um espaço para você digitar o nome dos livros. São vários e-books, mas você pode também ter acesso à obra impressa. A minha obra é impressa. Judaísmo Nazareno, Caminho de Yeshua, de seus Talmidim, de Tzadok Ben Derech. Não é não há uma editora em si, mas essa obra foi, na verdade, registrada na Fundação Biblioteca Nacional, Escritório de Direitos Autorais, revisão de Vanessa Alves de Aragão, que é a esposa do Tzadok Ben Derech. Bem, introdução. Vamos para a introdução e vamos falar um pouquinho sobre um tema tão maravilhoso que é o Shabat. Você vai descobrir como o Shabat, que era observado pelos conversos de Yeshua HaMashiach, após a morte de Yeshua, quando os Talmidim, os seus apóstolos, foram levar a mensagem às Bessorot, como nós falamos, isto é, as boas novas, no Id de Matityahu 28:19 de Yeshua, onde ele deixou muito claro para que se levassem as boas novas para todos aqueles que a aceitassem e que se realizasse o batismo, isto é, a Tevilá em seu nome, não em nome de uma trindade, e que se realizasse a Tevilá em seu nome, teríamos aí então uma grande oportunidade para que se encontrasse a palavra de salvação, já desde aquela época, né? Então, o Shabat, obviamente, ele foi passado para essas pessoas, e
numa determinada oportunidade, ele foi retirado, inclusive, por outros cães ou lobos devoradores, os quais Shaul HaShaliach, o apóstolo Paulo, comentou que viriam, como Crisóstomo, Tertuliano, Inácio de Antioquia, todos esses venerados pela Igreja Católica e também venerados por uma boa parte da Igreja Protestante, e que através da ladainha famosa deles retirou-se, né, infelizmente, a guarda do Shabat, dizendo que o Eterno já tinha abolido isso. Shabat, sinal da aliança eterna. Introdução. Certamente faremos esse trabalho através de algumas partes. E certamente os irmãos vão também nos acompanhar, porque o que nós vamos colocar e revelar aqui são fatos muito sensíveis, fatos que certamente os irmãos que estão no cristianismo, seus líderes ou vossos líderes de congregações jamais diriam, porque eles não sabem, segundo, se sabem, eles tentam esconder, como o protestantismo faz, né? Isso é muitíssimo complicado. Introdução. Atualmente, a maioria dos cristãos possui a equivocada visão de que o Shabat, o sábado, instituído pelo Eterno no Tanar, isto é, nas primeiras escrituras, deixou de ser o dia do Eterno, sendo substituído pelo domingo. Essa é a grande base, essa é a grande, vamos dizer assim, um dos grandes pilares do cristianismo. Esta grande mentira, repito, esta grande mentira da substituição do Shabat pelo primeiro dia da semana. E em se baseando isso, o cristianismo, dentro desse pilar, que é um dos pilares, existem outros pilares também fortíssimos do cristianismo, fez com que as pessoas tivessem essa falsa crença de que o quarto mandamento pudesse ser desprezado. E não pode, e não deve ser desprezado. De fato, a grande massa de cristãos cultua o Eterno no domingo, como se este fosse sagrado, pois pensam os fiéis que Yeshua ressuscitou em tal dia, razão pela qual houve a abolição do Shabat. Conforme será analisado, este ideário cristão é manifestamente o contrário às Escrituras, tanto do Tanar quanto da Brit Hadashah, isto é, tanto das Escrituras, toda a sequência do Tanar, quanto da Brit Hadashah, chamada Aliança Renovada ou Novo Testamento. No Tanar, isto é, nas primeiras Escrituras ou Primeiro Testamento, o vocábulo Shabat aparece 104 vezes, e nenhuma referência há sobre o domingo, isto é, o primeiro dia da semana, como sendo o dia sagrado do Eterno, bendito seja Ele. Na Brit Hadashah, a palavra Shabat é registrada em 61 ocasiões, e também não existe nenhum preceito sobre a guarda do domingo. Ou seja, no total da Bíblia, irmãos, temos 165 menções acerca do Shabat, e nenhum sobre a santificação do domingo. Vamos investigar então o tema à luz das Escrituras, e que será devidamente comprovado que o Shabat foi e sempre será o dia do Eterno. Posteriormente, serão perscrutados os argumentos daqueles que defendem o domingo como o dia substitutivo do Shabat, e por fim, ocorrerá uma breve exposição histórica acerca da ilegítima e ilegal modificação do Shabat pelo domingo. Recomenda-se, na verdade, irmãos, que o leitor não simplesmente estude o tema, mas que busque o Eterno em oração, com um coração sincero para descobrir a verdade. Não ouça, repito, não ouça a opinião de homens. Sensibilize o seu ouvido espiritual para ouvir a voz do Pai por meio de sua palavra. Então, irmãos, o que nós queremos dizer aqui é de que de maneira nenhuma poderia ocorrer a substituição do Shabat pelo primeiro dia da semana. O que aconteceu, irmãos, na verdade foi uma usurpação. Se usurpou o dia de guarda.
se inferiorizou o dia de guarda por parte do cristianismo, se roubou o dia de guarda por parte do cristianismo, por parte da ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana, que subverteu, que enganou, que tripudiou em cima do mandamento do Altíssimo. Bendito e exaltado seja Ele. Hoje, na verdade, irmãos, o que nós temos é uma imensa confusão daquilo que foi dado para a humanidade, daquilo que está marcado nas Escrituras e daquilo que o homem dentro da religião diz. Nós estamos, na verdade, dentro de uma matrix, né, religiosa. Os irmãos já sabem o que eu quero dizer com isso. Essa matrix religiosa faz com que você perca a instrução verdadeira que está marcada nas Escrituras para que você passe a crer em algo que não é da parte do Eterno. Substituir o Shabat pelo domingo foi uma das piores, uma das mais terríveis convenções do mundo religioso para as nossas vidas. O Shabat foi usurpado, foi vilipendiado, ele foi, como eu disse, inferiorizado, ele foi ofendido, ele foi renegado à usurpação. Os judeus que guardavam o Shabat sofriam terríveis perseguições da religião de Flávio Constantinos e que depois marcado por Teodósio. Isso os grandes defensores do catolicismo dentro do YouTube não falam. Eles não vão falar isso, irmãos, porque se eles falarem, eles vão, como dizemos secularmente, vão dar um tiro no próprio pé. E dando um tiro nos dois pés, na verdade, se quebra o alicerce desta religião. Porque esta religião, na verdade, mentiu para o homem, fazendo-o crer que o Eterno supostamente deu um outro mandamento, que o Eterno supostamente modificou o seu mandamento, quando isso nunca acontece. Após essa introdução, nós vamos para a parte 2, o Shabat no Tanar. No primeiro capítulo das Escrituras, em Bereshit 1, há a narrativa da criação do mundo e de tudo o que nele há. No sexto dia, o Eterno criou a humanidade à sua imagem e semelhança, criando macho e fêmea. Está marcado em Bereshit 1, versos 26 a 31. Então, fundamental que saibamos disso, na verdade, sabendo que o Eterno, em todas as coisas... Só um momentinho, irmãos. Sabendo, irmãos, que o Eterno, em todas as coisas, a maneira que ele agiu foi uma maneira muito sucinta, uma maneira muito direta e uma maneira muito perfeita, porque nele predomina a perfeição. No primeiro capítulo das Escrituras, então, existe essa narrativa da criação do mundo. Afirma o texto sagrado. Assim, os céus e a terra foram terminados com tudo o que há neles. No sétimo dia, Elohim terminou a obra que ele fez. Portanto, ele descansou no sétimo dia, de toda a obra que realizou. Elohim abençoou o sétimo dia e o separou como santo, porque nesse dia, Elohim descansou de toda a obra que criou para que ela pudesse produzir por si mesma. Isso está marcado em Bereshit, capítulo 2, versos de 1 a 3. Vê-se que desde a criação do homem e da mulher, o Eterno santificou o sétimo dia, isto é, o Shabat, o sábado, e o considerou como um dia sagrado, separado, ou seja, o dia em que o ser humano deveria se abster de toda a atividade secular e consagrá-lo ao Criador, louvando-o, adorando-o e exaltando-o.
Se é verdade que o homem deve viver todos os dias na presença do Eterno, mais verdade ainda é que existe um dia sagrado instituído pelo Senhor do Universo. Ensina então o rabino Matzliah Melamed. Gosto muito das citações rabínicas e coloco mais uma vez, para aqueles que fazem críticas, na verdade, aos rabinos e o fazem muitas vezes sem razão, costumam tomar os comentários negativos, sendo que há uma imensidão, uma onda gigantesca de comentários maravilhosos rabínicos. E os irmãos sabem que esse canal tem uma base judaica e não vai se desfazer daquilo que é colocado pelos rabinos, contanto que aquilo que é colocado pelos rabinos seja, na verdade, também corroborado por Yeshua, o maior rabino de todos os tempos. Então, nós damos essa vazão, e isso é para nós, para aquilo que nós cremos, é fundamental. Então, a gente sabe que hoje o Eterno tem nos chamado para um reconhecimento do legado do povo de Israel, né? O Eterno tem nos chamado para o tema desse legado. Diz então o rabino Matzliah Melamed, abre aspas, antes de formar no sexto dia o homem, o ser mais importante da criação, o Eterno preparou-lhe o máximo de conforto e felicidade. O sol, a lua e as estrelas para iluminar o seu caminho, as flores para gozar de seus perfumes, os pássaros para entoar-lhes os seus cânticos harmoniosos e todos os bens da terra para desfrutar deles segundo o seu desejo. Faltava dar-lhe o exemplo do Shabat, o dia em que deveria dedicar-se ao repouso do corpo e da alma, ao regozijo e à elevação do espírito. A observância do Shabat é o sinal que testemunha que o Eterno é o Criador do universo e que completou o seu trabalho no sétimo dia. Nós, entretanto, devemos abster-nos de todo o trabalho criativo no Shabat para demonstrar que não somos donos deste mundo, mas somente servidores do Eterno para cumprir os seus mandamentos. Isso está marcado na Torá, a lei de Moshe e Torá Sefer, páginas 4 e 5. Então, o comentário do rabino Matzliah Melamed. O homem passa a vida sem ter tempo para pensar nas coisas espirituais mais profundas. Esse é o grande problema. Pensa ansiosamente no futuro, esquece-se do presente, não vivendo nem o presente e nem o futuro. Vive e esquece o porquê da vida, porque vivemos e para quem vivemos. O Shabat é a resposta do Eterno para este problema. Devemos santificar um dia para Elohim, abdicando-nos das atividades seculares para desfrutar de um encontro especial com o Eterno. O Shabat, irmãos, é o dia da harmonia completa entre o homem e o Eterno. No dizer de Erich Fromm, ao não trabalhar, o homem, abre aspas, o homem está livre das correntes do tempo. Bem, com base no texto que nós citamos de Bereshit, de Gênesis, vamos certificar que o Shabat não é um dia somente para os judeus, abre aspas, como pensam os incautos, mas sim um dia que deve ser santificado por todo o homem, visto que Adam e Hava já conheciam a importância deste dia santo. Posteriormente, irmãos, o Eterno entregou a Moshe as Aseret Hadibrot, as 10 palavras ou 10 mandamentos, incluindo o Shabat nas tábuas entregues a Moshe, erigindo-se o Shabat como o quarto mandamento. Por incrível que pareça, muitos cristãos não sabem que o Shabat é o quarto mandamento, lembrando-se que as 2 tábuas dadas a Moshe foram escritas pelo dedo do próprio Eterno. Shemot, Êxodo, capítulo 31, verso 18, ao capítulo 32, verso 16. Ou seja, os 10 mandamentos não são preceitos de criação humana, mas sim mandamentos que foram outorgados por Elohim. Eis os textos bíblicos.
Então vamos lá. Lembra-te do dia do Shabat para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o Shabat de Yahweh, teu Elohim. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Eterno os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Eterno o dia de Shabat e o santificou. Tudo isso está marcado em Shemot, isto é, Êxodo, capítulos 20, versos de 8 a 11. Vamos continuar. Guarda o dia de Shabat, para o santificar como te ordenou Adonai, teu Elohim. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. Mas o 7º dia é o Shabat de Yahweh, teu Elohim. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que Yahweh, teu Elohim, te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Eterno teu Elohim te ordenou que guardasses o dia de Shabat. Fecha aspas. Está marcado em Devarim, capítulo 5, versos 12 a 15. Há então de se compreender que o Eterno abençoou o dia de Shabat e determinou que o homem não fizesse nenhum tipo de trabalho secular nesse dia, consagrando-o a Elohim. Ora, se o Shabat faz parte dos 10 mandamentos, então conclui-se que é inconcebível que os cristãos substituam o Shabat pelo domingo. Nenhum homem tem o direito de apagar um dos mandamentos. Na prática, certos grupos do cristianismo vivem de uma grande hipocrisia, porque ensinam que existem 10 mandamentos, quando na verdade não cumprem o 4º, o Shabat. E isso é aplicado para todas as vertentes do cristianismo. Igreja presbiteriana, igreja luterana, igrejas pentecostais, todas as igrejas pentecostais que rechaçam o Shabat. Todas as pequenas igrejas de 1 ou 2 ou 3 representações. Testemunhas de Jeová. Igreja do Evangelho Quadrangular. Tantas e tantas outras que nós temos. E hoje nós estamos mencionando por quê? Porque essas igrejas não guardam o sábado, não guardam o Shabat. Congregação cristã no Brasil. Tantas e tantas igrejas, das quais nós temos o profundo respeito, mas que falham, na verdade, por não respeitarem o 4º mandamento e por terem, na verdade, se deixado moldar pelo discurso da ICAR, da Igreja Católica Apostólica Romana. Nós estamos, irmãos, num tempo onde hoje o Eterno nos mostra, nos faz colocar a sua verdade em todos os níveis, e onde os nossos irmãos cristãos que dizem que seguem as Escrituras, mas falham no cumprimento do Shabat, mas que, por um outro lado, hoje pequenos grupos já têm se atentado à guarda do Shabat. Isso é muito importante. O Eterno tem falado no coração dessas pessoas, e essas pessoas não estão, na verdade, se atentando a lideranças de grandes pastores ou de grandes representações de grandes ministérios, por exemplo, espalhados por esse país. Mas nós estamos, e muitos estão, na verdade, se atentando à obediência daquilo que eles dizem crer, que são nas Escrituras. Existe uma frase que eu costumo dizer, que seria mais ou menos assim: se você causar indignação numa pessoa que diz servir ao Eterno através das Escrituras, com a própria palavra das Escrituras, então esta pessoa está entrando em apostasia. Hoje nós temos uma grande crise escritural, uma grande crise de interpretação. Os grandes teólogos das linhas cristãs, eles têm
na verdade, batido no peito e tem trazido as suas melhores teologias, que são muitas dessas teologias competentes, inclusive, mas que infelizmente consideram a velha aliança entre aspas também, vamos por assim, da velha Israel, e que desconsideram os preceitos do Eterno, que desconsideram, na verdade, tudo aquilo que foi dado por Hakadosh Baruch Hu. Hoje nós, nessa primeira parte, nós estamos fazendo uma abertura do conceito sobre o Shabat. O assunto é muito extenso, nós vamos tratar desse assunto em um ritmo reflexivo, inclusive, nunca deixando aqui, irmãos, uma ideia de se afrontar a ninguém ou afrontar a fé alheia, muito pelo contrário, seja de católicos, seja de protestantes, mas, na verdade, evidenciar aquilo que foi feito pelas diretrizes católicas, a se começar católicas, né, no intuito de fazer modificar um dos mandamentos mais importantes do Eterno e que nos dá a contemplação da obra de Hakadosh Baruch Hu e o seu descanso sagrado. Bem, há de se compreender que o Eterno abençoou o dia de Shabat e determinou que o homem não fizesse nenhum tipo de trabalho secular neste dia, consagrando-o a Elohim. Ora, se o Shabat faz parte dos 10 mandamentos, então conclui-se, irmãos, que é inconcebível que os cristãos substituam o Shabat pelo domingo. Releva registrar, então, que as Aseret Hadibrot, isto é, as 10 palavras, ou os 10 mandamentos, ou os 10 ditos, como nós falamos, representam os princípios ético-morais mais elevados proclamados pelo Eterno e escritos pelo dedo de Elohim, como está marcado em Shemot 31:18 e 32:16. Primeiro, eu sou Yahweh, teu Elohim, que eu tirei do Egito da casa de servidão, não terás outros Elohim diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro, não tomarás o nome de Yahweh em vão. Quarto, guarda o dia de Shabat para torná-lo sagrado, como Yahweh teu Elohim ordenou-te. Quinto, honrar teu pai e tua mãe. Sexto, não assassinarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono, não dirás falsidade contra o teu próximo. Décimo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem coisa alguma do teu próximo. Esse texto está na íntegra, irmãos, em Êxodo 20 e Deuteronômio capítulo 5. Shemot 20 e Deuteronômio ele é repetido em Devarim capítulo 5 novamente. Bem, se biblicamente é errado matar, roubar, adulterar e ser idólatra, consequentemente também será errado apagar o Shabat e em seu lugar escrever domingo. Pense, querido leitor, aqui é o Tzadok comentando para aqueles que estão lendo. Então eu digo agora, pense, meu querido irmão, ou alguém é servo do Eterno e escolhe obedecer a todos os 10 mandamentos, ou a pessoa opta por ser ímpio e arbitrariamente escolhe qual mandamento quer obedecer. Certa feita, um homem mandou um e-mail para uma senhora evangélica contendo a divulgação da imagem de uma chamada entidade espiritual, entre aspas, da Umbanda. A fervorosa evangélica respondeu ao homem dizendo: eu não aceito me curvar para santos de macumba, entre aspas, porque os 10 mandamentos proíbem a idolatria. Todavia, a filha da evangélica falou para a própria genitora, abre aspas, mãe, você está criticando o homem por ser idólatra, porém você profana o Shabat e o substitui pelo domingo. Na verdade, tanto você quanto o idólatra estão na mesma situação. Ele, o idólatra, descumpre o primeiro dos 10 mandamentos. Você, mãe, descumpre o quarto. Fecha aspas. Bem, essa história retrata a situação dos evangélicos hoje. Escolhem arbitrariamente o que querem obedecer. Leem a Bíblia, mas pulam a leitura de textos que são contrários às suas próprias convicções. O preceito de guardar o Shabat é tão importante que, além de constar nas tábuas dos 10 mandamentos, como vimos Êxodo, capítulo 20, versos de 8 a 11, e Deuteronômio, capítulo 5, versos de 12 a 15, o Eterno repetiu várias vezes.
Então vamos lá. Em Vaikra, Levítico 19:13, temos: cada um de vocês reverenciará seu pai e sua mãe, e vocês guardarão meus Shabbatot, plural de Shabbat. Eu sou Yahweh, o Elohim de vocês. Fecha aspas. Em Vaikra, capítulo 19, verso 30. Abre aspas, guardem os meus Shabbatot, os meus sábados, e reverenciem o meu santuário. Eu sou Yahweh. Fecha aspas. Em Vaikra, capítulo 23, verso 3. Abre aspas. Trabalhem durante 6 dias, mas o 7º dia é um Shabat, de descanso absoluto. Uma convocação sagrada, não realizem nenhum tipo de trabalho. É um Shabat para Yahweh, mesmo em seus lares. Fecha aspas. Bem, irmãos, a violação do Shabat ela é considerada um pecado gravíssimo diante dos olhos do Eterno. Vamos lá então. Shemot 31, versos 14 a 15. Abre aspas. Portanto, guardem meu Shabat, pois ele foi separado para vocês. Quem os tratar como algo comum deve ser executado, pois quem realizar algum tipo de trabalho nele deverá ser eliminado do povo. Realizem seu trabalho em 6 dias, mas o 7º dia é Shabat, para descanso absoluto, separado para o Eterno. Quem realizar qualquer trabalho no dia do Shabat será executado. Fechando aspas também, nós temos uma citação importantíssima das Escrituras. É interessante, irmãos, observar no texto que a profanação do Shabat implica em pena de morte, equiparando-se às penas do homicídio, idolatria, adultério e também puníveis com a mesma morte. Assim, se a pena é proporcional ao ato praticado, faço concluir que a violação do Shabat é reputada como um ato abominável para Elohim. Então vamos lá. Vamos ver o que diz Bamidbar, Números, capítulo 15, versos 32 a 36. Eis o que aconteceu com alguém que ousou profanar o Shabat. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de Shabat. E os que acharam apanhando lenha o trouxeram a Moshe e a Haron e toda a congregação. E o puseram em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Disse, pois, Yahweh a Moshe: certamente morrerá aquele homem, toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Então toda a congregação o tirou para fora do arraial e o apedrejaram, e morreu como Yahweh ordenara a Moshe. Muitas pessoas dizem: eu violo o sábado e não acontece nada comigo, já que não sou executado pelo Eterno. Ora, atualmente vivemos em uma sociedade com inúmeros idólatras, e estes também não estão sendo executados. Então, será que o Eterno, irmãos, se agrada da idolatria? Primeira grande reflexão que fazemos aqui para todos vós. É claro que não. Em verdade, todos nós seremos julgados pelo Eterno em um futuro tribunal, razão pela qual devemos obedecer às leis celestiais para que não sejamos punidos pela transgressão. Por oportuno, irmãos, vale então citar alguns preciosos textos escritos por Nehemiá, em Neemias. Nehemiá, capítulo 9, verso 14, que diz: e o teu santo Shabat lhes fizeste conhecer, e mandamentos, leis e a Torá lhes mandaste pelo ministério de Moshe, teu servo. Em Nehemiá 10, verso 31, nós temos: e que, trazendo os povos à terra, no dia de Shabat, qualquer mercadoria e qualquer grão para venderem, nada compraríamos deles no Shabat, nem em outro dia sagrado, e no 7º ano deixaríamos descansar a terra e perdoaríamos toda e qualquer cobrança. Muito bem. Nós vamos partir para algumas nossas considerações finais neste primeiro dia de trabalho a respeito do Shabat, desse texto tão fantástico desse livro, tão fantástico, que foi muito bem feito pelo Tzadok Ben-Derer. A gente já trabalha com esse texto aqui desde 2017, 2018, né? Então nós aqui temos já um conhecimento razoável dos trabalhos que são feitos pelo autor, por esse líder, que nós respeitamos muito, inclusive, e sabendo que o Eterno o capacitou para que ele pudesse trazer esses conhecimentos para nós. O que nós queremos dizer, então, e fazendo toda essa leitura: o Shabat é um mandamento como todos os outros,
E muito bem colocado nesse final, há tantos idólatras, há milhões e milhões e milhões e milhões de idólatras ao redor do mundo. Essas pessoas não foram mortas. Vamos usar o bom senso, irmãos. O Eterno é bondoso e na sua grande misericórdia ele está aguardando que as pessoas se arrependam. Eu sou um dos defensores, dos grandes defensores, ou, perdão, dos poucos defensores, talvez daquilo que nós temos como o Shabat de uma maneira que deva ser guardada, ainda que nós venhamos a errar, porque somos seres humanos, ainda que nós venhamos a trazer aí problemas às vezes para nós, porque podemos pecar no Shabat. Eu mesmo já errei em alguns Shabbatot na minha vida e pedi muito perdão ao Eterno por isso, reivindicando o sangue de Mashiach, e eu creio que muitas pessoas já fizeram isso também. Mas me considero um defensor daquilo que nós precisamos ter com relação à guarda integral, a guarda sob quaisquer circunstâncias do Shabat. E dizendo o meu testemunho, meus queridos, eu fiz um propósito com o Eterno logo no final de 2010, porque o Eterno colocou o Shabat para mim, para que eu pudesse pensar sobre isso. Pois eu já tinha sido ministrado anos antes por alguns irmãos da vertente adventista do cristianismo. Como todos sabem, eles guardam o Shabat. E isso 13 anos depois veio à minha mente novamente, o Eterno colocou isso no meu coração. Eu ardentemente fui orar, fui colocar perante o Eterno, mas no meu íntimo, o meu íntimo sabia, na verdade, que o quarto mandamento ele precisava ser cumprido, que ele teria que ser cumprido. Bendito seja o Eterno, irmãos. O Eterno foi misericordioso comigo. Eu que não mereço a misericórdia do Eterno por tantos pecados que cometi na minha vida e erros, por tantos pecados que todos nós cometemos, seja desde através do pensamento, através dos nossos atos, através das nossas palavras. E o Eterno, bendito, exaltado seja o seu nome, teve uma paciência enorme e fez com que nós pudéssemos ser angariados ou agraciados com as benéfices do seu perdão. Isso foi muito e tem sido muito importante para nós. Então hoje nós estamos aqui pela misericórdia do Eterno, porque muito provavelmente nosso destino deveria ser a morte, por desobedecer, por não realizar aquilo que o Eterno nos reivindica fazer. E com grande vergonha eu falo isso, irmãos, porque os nossos pecados eles nos levam a uma situação maculada, a uma situação terrível perante a santidade do Eterno, porque Ele é santo e nós não conseguimos ser santo como Ele é. Mas a palavra diz, sede santos, pois eu sou santo. Em Devarim, Deuteronômio, é muito claro isso. E se nós queremos buscar a santidade do Eterno, buscar a realização dos seus preceitos nas nossas vidas, nós precisamos, irmãos, invariavelmente, não apenas escutar estudos em vídeo, por favor, prestem atenção. Quisera eu que essas palavras que fossem colocadas aqui, os irmãos pudessem já acordar, não pelas minhas palavras, mas pela atuação da Ruach HaKodesh, que eu tenho certeza que usa tantas pessoas que fazem estudos e conduzem estudos e que leem as escrituras, para que as pessoas acordem, mas as pessoas não querem acordar. Então eu vou dar um conselho para todos vós, desde esse momento. Não se vislumbrem com as palavras que estão sendo colocadas aqui. Se o assunto é Shabat, orem ao Eterno e passem a cumprir o Shabat. Não deem ouvidos aos judeus que dizem que o Shabat foi feito apenas para o povo de Israel. Não foi. O Shabat foi colocado em primeiro lugar para a nação lusa, a nação de Israel, para que todos no mundo inteiro guardassem o Shabat. As formalidades que existem dentro do judaísmo são apenas muros que existem, por assim serem, para separar os judeus dos não-judeus. Somos todos promessa de Abraham. Somos todos aqueles os quais o Eterno mostrou a Abraham as estrelas do céu, ou os grãos de uma praia, os grãos da areia da praia. Disse que a sua descendência seria enorme, a descendência de Jacob também seria enorme. E essa descendência sobre as mesmas bases de cumprir os mandamentos. Portanto, irmãos, eu espero que através dessas palavras que estão sendo colocadas aqui, muitas pessoas possam acordar e passem a guardar o quarto mandamento. Ah, irmão, mas tenho problema com a minha família, aí vem aqueles velhos problemas, família,
família, tradições, família, descontentamento, família, infelicidade, família. Então já vou dizer algo para os irmãos, isso se aplica a mim. A tua família não vai te levar para a salvação. Sinto muito em dizer isso. E talvez eu diga algumas coisas aqui que algumas lideranças não tratem por quererem fazer o jogo do politicamente correto. Eu não tenho esse tipo de discurso. Procuro sempre ser transparente e procuro sempre praticar aquilo que eu coloco. Né? Isso é muito importante. E não pensem em vós que estamos aqui vos colocando qualquer jugo, qualquer peso nas vossas costas. Mas a palavra diz que o quarto mandamento é real e que ele deve ser cumprido. Quem somos nós para agirmos lá como a Igreja Católica em querermos desobedecer ao Eterno? Irmãos, acordem, por favor. O mandamento ele existe para ser cumprido. O Eterno foi direto, justo, correto, benevolente para com as nossas vidas, para nos dar um dia do qual nós pudéssemos descansar, um dia que esse não é o domingo, nem os próprios cristãos católicos ou protestantes guardam o domingo que eles mesmos defendem. Eles estão errando duas vezes, uma porque não guardam um dia que eles defendem, segundo porque eles defendem um dia que não é lícito, que não é correto e que não está marcado pelas escrituras, seja um teólogo, seja um padre, seja um pastor, seja um diácono, seja um bispo, seja um professor de escola bíblica dominical, etc, etc, etc. Seja um grande pastor, muito experiente, seja um presidente de uma igreja, não importa. Se ele não está trabalhando a observância deste mandamento, ele está em dívida com o Eterno. E milhões de pessoas nesse país, pelo menos, estão em dívida com o Criador. Então passe, como aquilo que foi colocado pela obra agora, pelo Tzadok, orem ao Eterno. Repito, não achem que as minhas palavras, como as pessoas comentam, muito bem, irmão, falou muito bem, é isso mesmo. Irmãos queridos e amados, eu agradeço muito os vossos elogios quando são colocados aqui, mas não é um caso de necessidade. A necessidade qual é? É a de colocar em prática aquilo que está sendo colocado, aquilo que está sendo posto. Que possamos nos arrepender dos nossos pecados. E se hoje você abrir os vossos olhos para a guarda do Shabat como ela deve ser, mas você vai errar. Sim, mas para isso você vai estudar. Eu estudo a guarda do Shabat até hoje, quase 10 anos de guarda de Shabat. Então façam isso, irmãos. Trabalhem desta maneira, obedeçam à voz do Eterno. Deem atenção ao Criador, a tudo aquilo que o Criador colocou em vossas vidas. Nós temos um compromisso para com o Criador e Yeshua está retornando, irmãos. O Shabat é um dia de congregação, é um dia que você se reúne com as pessoas. Nós vamos falar isso no próximo estudo que ocorrerá provavelmente amanhã, no dia 28 do 1. Mas nós temos o quê? Uma maneira de se cumprir o Shabat. Não é da maneira que você acha que deve ser, não é da maneira que o adventista acha que deve ser, mas é da maneira que foi colocada pelo povo de Israel. E aos judeus foram dados os oráculos do conhecimento do Eterno, queira você aceitar ou não, Romanos 3:2. O tempo urge. Nós temos pressa. O Eterno quer ver pessoas salvas. O Eterno não quer ver mais pessoas sendo influenciadas por Satanás e nem mais influenciadas por doutrinas que quebram as suas direções, as suas diretrizes. E se o que estiver falando aqui estiver errado aqui, o Eterno me corrija. Se todas as leituras que nós fizemos que estão de acordo com as Escrituras, se eu estiver errado, que o Eterno possa me corrigir a partir de hoje, e eu estou aberto às correções. Porque toda a reverência, toda a kavod devem ser dadas a Ele, única e exclusivamente. E nós temos e assumimos, e se assumimos e dizemos que temos um compromisso com Ele, nós devemos honrar este compromisso. E muitos de nós não estamos honrando este compromisso. Muitos de nós estamos apenas concordando. Concordar e praticar são coisas totalmente diferentes. Concordar com algo e passar a observar e a praticar, dentro desses dois conceitos existe uma distância. Então o que você vai fazer? Encurtar essa distância e passar a praticar, seres praticantes
da palavra. Muito obrigado, meus irmãos. Essa foi a mensagem número 107 do dia 27/1 do podcast Canal Fábio Pires. E o nosso tema foi Shabat, sinal da aliança eterna. Que tema maravilhoso. Que tema que nos dá uma conclusão enorme do nosso contexto espiritual. Que tema fantástico. Que tema que nos deixa, inclusive, mais seguros da nossa emuná, da nossa fé, daquilo que o Eterno colocou nas nossas vidas. Bendito seja o Eterno por tudo isso, irmãos. E que o Eterno possa ser honrado para todo o sempre. Que a sua palavra possa ser uma palavra de justiça, de correção, de abertura dos nossos olhos. Muito obrigado, irmãos. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos que estiveram conosco. Acompanhe-nos amanhã. E estamos, ainda que a gente às vezes tenha algum problema, estamos fazendo o nosso podcast, estamos trabalhando todos os dias e vamos continuar. Orem pelas nossas vidas. Se você sente, na verdade, de colaborar com esta obra, fisicamente, financeiramente, colabore conosco, por favor. Se você sente em orar pelas nossas vidas, também precisamos de igual maneira das vossas orações. Envie-nos um e-mail. Nós vamos deixar o nosso e-mail aqui, que é lá pelo Gmail, fabio73b@gmail.com. Se você quiser participar dos nossos grupos também Telegram, mande-nos e-mail, fabio73b@gmail.com. Teremos um prazer imenso de receber os irmãos e de que eles possam participar conosco. Que o Eterno derrame as suas brachot, as suas bênçãos sobre as vidas dos irmãos, que Ele abra os nossos olhos, que possamos estar sensíveis à palavra da Ruach HaKodesh e que hoje possamos observar aquilo que Ele nos deixou lá atrás, já muito tempo atrás, dentro das suas escrituras. Que o sacrifício de Mashiach Yeshua, o nosso Messias, Yeshua HaMashiach, Yeshua HaNotzri, que este sacrifício seja um sacrifício de maravilhas, que seja sempre novidade de vida, todos os dias, a cada momento, a cada situação, a cada oportunidade que Ele nos colocar, que lembremos sempre do sacrifício de Mashiach. Muito obrigado, irmãos, um grande abraço. Esse trabalho foi também transmitido para o grupo do Telegram, Grupo Estudos Origens Hebraicas 2. Shalom, shalom.